Irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia? O Evangelho que nos escreveu Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Lucas 10, a partir do versículo 1. Enquanto você localiza, eu faço um apelo aqui na nossa igreja, diante de uma desigualdade proposta entre os pregadores aqui dessa casa. Os pastores, teólogos, agora tudo ministram com tablet. Então eles aumentaram a régua da ministração aqui na igreja, mas eu ainda sou seminarista, pobre, então eu ministro com Android. E você me acompanha nessa noite. Bom, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, quantos acharam de um amém? A minha versão é um pouco diferente, eu estou lendo na King James 1611, não sei em qual versão você vai me acompanhar. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E ele recomendou a seara grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele, e caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares em uma cidade, ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrares numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, e se nos chegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para esta cidade. Amém? Nós estamos no ano de fazer discípulos. E eu quero que você, juntamente comigo, volte os seus olhos para esse texto, para nós refletirmos juntos na proposta que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para o nosso coração nessa noite. Jesus, ele sempre fez convites e propostas com informações incompletas à multidão, que exigiam uma fé, não a fé natural, aquela de que a gente acredita que daqui a alguns minutos o culto vai acabar, não aquela fé que a gente acredita que amanhã será segunda-feira, mas uma fé sobrenatural. A fé das Escrituras, que não é baseada na lógica, mas em quem devemos confiar. Não importa aonde nós iremos, quem nós encontraremos ao longo do caminho, quando retornaremos, mas o que é realmente relevante é o que nós manifestaremos e seremos nesses lugares, representando a Igreja de Cristo. Jesus, quando fala os seus discursos, ele sempre fala em algumas, para Natanael, para Filipe, Pedro, João, olhando para nós. Por que Jesus nos escolheu? Qual é o critério que ele estabeleceu para nos escolher em detrimento de outros? Qual foi o valor ou a potencialidade que ele viu em cada um de nós? Mesmo frágil, mesmo incrédulos em muitos momentos, mesmo medrosos, querendo alguma garantia, alguma segurança desse chamado, mas ele nos escolheu, nos enviou em seu próprio nome. Que amor inexplicável é esse para ele, nos escolher mesmo sabendo quem nós somos e nos enviar em seu próprio nome.
O discipulado ele é centralizado nos relacionamentos. E principalmente no relacionamento com o Senhor deste discipulado. E nesse discipulado nós somos envolvidos, rendidos, justificados, regenerados e santificados até que nós nos tornemos um com Ele. E já não existe mais eu caminhando sozinho nesse caminho. Mas enquanto nós caminhamos juntos, em comunidade, caminhamos com Ele, está ocorrendo uma transformação de vida. É vida na vida, é vida pela vida. Discipulado não é um módulo com algumas páginas para nós ministrarmos sobre alguém durante algumas semanas ou alguns meses. Discipulado vai além disso. É estar à disposição de alguém que precisa de você às 3 da manhã e você esteja disposto a socorrer. É ouvir as lamentações, as lamúrias, é suportar as quedas diante de várias e inúmeras instruções e você está lá disposto para levantar aquela pessoa quantas vezes for necessário, de novo e de novo. O ser humano por si só ele é autodestrutivo. Como diz um grande teólogo, se você olhar para mim e enxergar algum tipo de maldade, algum tipo de lascívia, de imoralidade, de mentira, de difamação, de calúnia, esse sou eu mesmo. Prazer, Leonardo. Mas se você olhar para mim e conseguir perceber alguma coisa que transborde a bondade, isso é reflexo de Cristo que está reinando e governando a minha vida em sua soberania. Porque o ser humano por si só é autodestrutivo. Talvez nós não tenhamos coragem de admitir quais são os pensamentos mais sórdidos que permeiam o nosso pensamento, inclusive agora, enquanto nós estamos aqui no culto. Quando alguém faz algo contra nós e o nosso desejo é um desejo vingativo. Quando nós já não temos mais paciência para lidarmos com determinadas situações e fugimos pela tangente porque não queremos mais auxiliar o próximo. É quando nós mentimos. É quando nós desejamos coisas que nós não temos coragem de compartilhar com ninguém. Também é promiscuidade e a imoralidade daquilo que está residindo dentro de nós. E se você diz que isso não acontece com você, a primeira carta de João diz que você é mentiroso, então já está cometendo pecado, porque todo ser humano está inerente a uma vida pecaminosa. Mas quando nós estamos em Cristo, nós somos o reflexo daquilo que Ele é. E por isso que nós conseguimos ser pessoas generosas. É por isso que nós conseguimos transbordar bondade sobre alguém. É por isso que nós conseguimos ser agentes pacificadores, embora nossa natureza esteja clamando por guerra, porque o reflexo de Cristo está sobre nós. E nós não fomos salvos com o pensamento egoísta que nós nutrimos a respeito de nós mesmos. Nós não fomos salvos simplesmente para viver uma vida eterna com Cristo, apesar disso ser maravilhoso. Nós não fomos salvos somente de um lago de fogo, de uma condenação eterna, mas nós somos salvos, convocados e vocacionados para esse chamado e esse propósito mais importante estabelecido para a humanidade, que é a salvação de todas as pessoas. 72 são enviados em nome de Jesus. 70 é um número emblemático nas Escrituras. 70 cidades em Gênesis, 70 nações, 70 conselheiros e anciãos que acompanhavam Moisés durante a jornada no deserto, 70 membros do Sinédrio, 70 é um número emblemático nas Escrituras representando a abrangência e a amplitude daquele propósito. E apesar de serem 72, ele não envia todos para o mesmo lugar. E ele não envia um isolado para cada lugar a qual ele pretendia ir, mas ele envia de 2 em 2. Porque gente precisa de gente para ser gente. Ninguém é capaz de chegar a algum lugar sozinho. Não dá para chamarmos de conquista qualquer coisa que nós não temos pessoas para celebrar conosco, para comemorar com a gente, se a nossa jornada foi acompanhada de solidão. Jesus, se quisesse, ele teria feito tudo sozinho, mas não o fez. Foi um exemplo para nós, escolhendo 12 para caminhar com ele e ser co-participante do seu ministério. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos de incentivo. Precisamos de mãos estendidas. Precisamos do estímulo de pessoas enquanto nós estamos caminhando para que nós não venhamos desistir. Nós precisamos do cuidado mútuo. Nós precisamos da correção em amor. Nós precisamos de encorajamento. E enquanto isso, o reino de Deus está se manifestando nos relacionamentos.
Porque o evangelho é extinto se nós escolhermos caminhar solitários. A quem evangelizar, a quem batizar, para quem pregar, se nós estivermos sozinhos? E a nossa humanidade ela é preservada quando nós escolhemos caminhar com outras pessoas. Versículo 2, ele diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, em algumas traduções, ao dono da seara, para que mande obreiros para fazerem a colheita. A seara tem um dono. A seara tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Não somos nós. Não é o membro mais antigo da igreja, não é o mais intelectual, mais inteligente, não é o mais espiritual. O dono dessa seara continua sendo Jesus Cristo. E nós, como seus representantes aqui na terra, não podemos esperar que os frutos caiam da árvore ou saiam dos campos e roem até o banco de alguma igreja. Somos nós que somos enviados ao seu encontro. Somos nós que precisamos ir em busca das pessoas que precisam de uma palavra de restauração, que precisam de redenção e que precisam de salvação. Cuja oração é o fundamento de todo o projeto divino aqui na terra. Falamos muito em ganhar. Nós estamos preocupados com números. Nós queremos mais pessoas, mais gente envolvida no propósito, mais pessoas envolvidas em ministério. Mas nesse afã de estarmos desesperados por mais e mais e mais, nós acabamos nos esquecendo daqueles que ficaram no meio do caminho. E eu tenho certeza que eu não sou o único que lembrei de muitas pessoas que ficaram para trás. Quantas pessoas ficaram no meio do caminho, pelo menos para mim, 15 anos de jornada ministerial? Quantas pessoas pregavam infinitamente mais e melhor do que eu e ficaram pelo meio do caminho por alguma razão? Quantas pessoas oraram por você, que sabe, a pessoa que te evangelizou, que te trouxe para a igreja, já não está mais aqui participando da mesa da comunhão? Não suportaram o sofrimento, não suportaram as renúncias do caminho do discipulado, não conseguiram obedecer ao Senhor Jesus e pararam no meio do caminho. Nós estamos preocupados em trazer mais gente ao proselitismo, mais gente para a nossa bandeira, mais gente para a nossa denominação, mais gente para a nossa igreja. Se não for para cá, se não for para entrar aqui, a gente também não vai atrás, porque a gente está preocupado, desesperado por números, nos esquecendo daqueles que ficaram no meio do caminho. E a jornada, apesar de ser ministerial, apesar de ser com Cristo, pode nos tornar pessoas insensíveis. Que nós não sejamos pessoas insensíveis de deixarmos pessoas que somaram tanto e que já colheram tanto para trás. Jesus diz, ide, outra vez. Porque já houve um envio dos 12, fazendo um mapeamento geográfico daquilo que Jesus ainda iria fazer. Mas agora, o grupo dos discípulos cresceram e ele está enviando 72 para ir, expostos ao perigo. E o interessante é que Jesus nunca mentiu para nós sobre essa proposta de discipulado. Essa ideia de vitória, de bênção em bênção, surgiu de um tempo para cá. Mas Jesus sempre disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei com vocês e eu já venci o mundo. Eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. Aquelas pessoas em que vocês estão tentando ser agentes de paz são pessoas que, se você der algum motivo, eles irão provocar guerra. Aqueles que vocês estão tentando levar vida e vida em abundância, se vocês derem uma brecha, eles irão matar vocês. O amor que vocês estão representando, eles têm ódio nos olhos para destruir vocês. Mas mesmo assim, eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos, para que a palavra seja pregada. Jesus faz uso de alguns elementos que eles não precisavam utilizar nessa viagem. Não levem bolsa, não levem um saco de dinheiro, aquilo que nós chamamos hoje de carteira. O armazenamento de previsibilidade material e de recursos que talvez eles precisariam ao longo da jornada, moeda de troca, negociações, adquirir coisas que seriam emergentes ou urgentes em algum momento da caminhada. Mas não levem as bolsas. Não armazenem recursos e não estejam na dependência daquilo que é material. Não confiem nas suas próprias reservas, porque ela em algum momento pode acabar. Segundo, não levem alforje ou a mochila de viagem. Essa bolsa de couro, de tecido que eles utilizavam para transportar alguns dos seus utensílios que eles precisariam para a viagem, com alguns compartimentos.
alimentos, água, algumas ferramentas, coisas básicas para a sobrevivência, mas que gerava uma sensação de autossuficiência. Eles estão cobertos e amparados em todas as esferas da vida, material. Se eles sentirem fome, eles têm algo para comer. Se eles sentirem sede, eles têm algo para beber. Se eles precisarem fazer algum trabalho para ter alguma manutenção, eles têm ferramentas para poder lidar. Eles têm garantia para as necessidades físicas. Então Jesus está dizendo: vivam na dependência plena de Jesus Cristo. Porque em sua soberania Ele está no controle de todas as coisas. É um clichê que nós não acreditamos mais, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual é a situação que cada um de nós estamos atravessando, apesar de convivermos aqui semanalmente. Mas no meio dessa enfermidade, Jesus está no controle de todas as coisas. Se você estiver com saúde, desfrutando do ápice da sua saúde física, Jesus também está no controle de todas as coisas. Como seres humanos, nós somos tendenciados a observar a presença de Jesus, a fidelidade de Jesus em nossas vidas, só quando as coisas estão caminhando segundo os nossos planejamentos, e perfeitamente como nós idealizamos. Mas quando tudo está desmoronando, quando nossos planos estão sendo frustrados, surpresa, Deus também está no controle dessas coisas. Se a sua casa está de cabeça para baixo, Deus está no controle de todas as coisas. Se você está vivendo a ascensão do relacionamento, o casamento sendo restaurado, Deus está no controle de todas as coisas. Não levem sandálias. Aquilo que protegia os pés daqueles terrenos pedregosos e cheios de perigos que eles poderiam caminhar, terrenos áridos, e também de pisar nos excrementos dos animais, diferente do que nós vivemos hoje. Eles transitavam pelas mesmas estradas, animais e seres humanos. A possibilidade de pisar em alguma coisa indesejada era muito grande. Não levem outras sandálias, porque carregar sandálias extras ou sandálias com um material de maior qualidade produzia a ideia de conforto. O acúmulo desnecessário. E o chamado, ele não é nada confortável. Sair do meio da parentela, da casa do pai, ir para uma terra que Deus ainda vai mostrar, não é nada confortável. Sair do meio da sua cultura, do alimento que você está acostumado a consumir, do meio das pessoas a qual você tem mais popularidade, no meio da sua família, dos seus consanguíneos, ir para um lugar onde você pode ser rejeitado, você pode ser menosprezado, você pode ser difamado, você pode ser caluniado, um lugar onde você pode sofrer determinadas retaliações, não se adaptar simplesmente por amor ao reino e ao Evangelho, o chamado não é nada confortável. Em alguns momentos nós precisaremos abandonar os recursos pessoais para experimentarmos a provisão sobrenatural. E o cristão e o discípulo tem o péssimo hábito de ser hipócrita demais. Nós falamos sobre fé, nós falamos sobre um Jesus que caminhava sobre as águas, nós falamos sobre um Jesus que multiplicava pão e peixe, que se preocupava com o povo, mesmo murmurando no deserto, e fazia uma rocha se transformar num bebedouro, fazia codornizes alimentar o povo. E quando nós falamos sobre fé, a respeito da nossa própria história, nós queremos garantia, nós queremos segurança, nós queremos um empenho daquilo que nós iremos fazer, porque nós não conseguimos nos desapegar daquilo que é material. Falamos de cura nas Escrituras, mas quando a cura é sobre nós não acreditamos, buscamos paliativos e médicos. Falamos de restauração nas Escrituras, mas quando é para nós não acreditamos que Deus ainda pode restaurar hoje. Em alguns momentos nós precisaremos abandonar os recursos materiais e viver daquilo que é sobrenatural. Porque quando nós renunciamos aquilo que nós temos em estoque, nós somos obrigados a manter os nossos olhos fixos em quem é o nosso provedor. Não saúdem ninguém pelo caminho, mas um Deus de amor e de graça, estimulando seus discípulos a serem mal educados. Mas é porque naquela época, no Oriente, as saudações elas são longas demais. Não significa falta de educação, mas a instrução de Jesus é: não se distraiam com aquilo que não tem a ver com o propósito. Não se distraiam com aquilo que não tem a ver com o propósito. Sejam agentes de paz. Em cada lugar que vocês chegarem, saúdem com a paz. Mas fiquem tranquilos que se a paz não repousar sobre quem está na residência, porque ele não é alguém de paz, ela retornará para vocês.
O chamado ao discipulado não é seletivo, querido. Jesus está disponível a todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as tribos. Pessoas de todos os jeitos que nós podemos imaginar, de todas as classes sociais. Todavia, o efeito da resposta a esse discipulado é condicional. Porque o discipulado não força portas, mas ele discerne os corações. E sabe onde ele pode repousar. Porque não é possível seguirmos Jesus no termo que nós estabelecemos para segui-lo. Mas nós precisamos seguir Jesus nos termos que ele já estabeleceu. Nós queremos seguir Jesus do nosso jeito, com os nossos parâmetros, com os nossos critérios pré-estabelecidos, como já existe um critério estabelecido para o discipulado, aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas quando nós lemos esse versículo, somos conduzidos a pensar que negar a si mesmo, renunciar a si mesmo é inerente a pensamentos que estão associados a pecado. Quando nós precisamos negar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos pecaminosos. Mas se Jesus te convidar para viver um discipulado integral, quando você atingir o salário dos teus sonhos, não tem a ver com pecado. E se Jesus te convidar para sair do teu conforto, da tua zona de comodismo, e ir para os povos não alcançados, realizar missões, e abandonar tudo que você demorou tanto tempo para construir, é negar-se a si mesmo. Abandonar os teus planos de curto e longo prazo para viver na plenitude daquilo que Deus estabeleceu. É negar a si mesmo. Tomar a sua cruz, tomar o seu sofrimento e seguir o Mestre. Ele diz: permaneça naquele domicílio. Na época bíblica, as famílias, as casas, as estruturas construídas eram centros e bases da sociedade, como tenta ser destruída até os dias de hoje essa verdade. As casas eram os núcleos centrais para a transmissão de valores, tradições e fé. É por isso quando aquele homem, lá dentro da prisão, pensa que todos os seus prisioneiros haviam fugido, e Paulo diz: fica tranquilo, nós estamos aqui. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque quando um sacerdote da casa, quando um pai de família fazia adesão a uma fé, toda a família, os seus empregados, os seus servos, aderiam também àquela fé, porque eles valorizavam a transmissão de conhecimento de valores que aconteciam dentro de uma mesma casa. A hospitalidade era um dever moral e religioso naquela época. Eles entendiam que estavam honrando o próprio Deus quando recebiam um desconhecido dentro da sua própria casa. E o conceito de família daquela época é muito diferente do conceito de família que nós temos hoje. Pai, a mãe e os filhos. Naquela época, era pai, mãe, concubinas, filhos, filhas, empregados e servos, estrangeiros que transitavam dentro de uma casa e eram recebidos e acolhidos por essas pessoas. E o conceito de hospitalidade era algo muito presente dentro daquela cultura. E é a extensão desse conceito ampliado de família, onde o estrangeiro deveria ser acolhido como um irmão, como ordem de Cristo para o povo. Porque em outro momento, em outrora, eles também haviam sido estrangeiros lá no Egito. Então eles precisavam acolher essas pessoas e era uma honra para eles receberem um desconhecido dentro da sua própria casa. Porque a hospitalidade era a forma prática da fé. A acolhida de abrir as portas da nossa casa para receber alguém que tem fome, tem sede e precisa de abrigo, é também um ato de discipulado. Isso era muito mais do que um gesto social, mas espiritual. Jesus diz para eles, em outras palavras, não andem de casa em casa, não sejam andarilhos, porque o importante não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que vocês fazem. Não é a meta de quantas casas vocês pretendem visitar ou a quem vocês decidem impressionar com a quantidade de discípulos desenfreadamente que vocês estão fazendo. Não é uma visita de alguns minutos na casa de alguém, mas é a qualidade do que está sendo investido na vida de alguém. Invista tempo em alguém, invista a vida em alguém. Faça por alguém aquilo que um dia
já fizeram por você? E ouvindo, estão me ouvindo. Se eles ouvirem vocês, eles estão me ouvindo. Curem os enfermos, porque o reino de Deus está à vossa disposição. O reino de Deus está à nossa disposição. O Jesus que estava falando com eles naquele momento era o mesmo ontem, hoje e será pelos séculos dos séculos. O mesmo Jesus que otorgou a eles poder e autoridade para que eles curassem os enfermos é o mesmo Jesus que está enviando a sua igreja nesse tempo, dizendo: vão e façam discípulos, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-os a perseverar em tudo aquilo que eu vos ensinei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Como Marcos disse, e sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se tocarem alguma coisa mortífera, elas não lhes causarão dano algum, curem os enfermos. E esse mesmo poder e essa mesma autoridade está disponível para cada um de nós. Jesus é o mesmo. Nós não podemos manter uma igreja e um evangelho focado em teologia de escritório. Conhecimento é muito bom, intelectualidade é muito bom, mas pregação sem manifestação de poder não surte nenhum efeito, como o apóstolo Paulo disse. Vocês estão vendo o que eu estou ensinando, eu poderia persuadir, eu poderia influenciar, mas a pregação não consiste em palavras, é mais em manifestação de poder, do poder de Deus. Nós precisamos testificar com o poder de Deus, expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar a palavra para aqueles que estão perdidos, para que eles sejam rendidos ao Senhor. Esse poder está disponível também para cada um de nós. Ainda que eles não queiram nos ouvir, como Jesus disse para os seus discípulos, se vocês pregarem em alguma cidade, eles não quiserem receber a palavra, apesar disso, mesmo nessa cidade, que vocês não forem bem recebidos, não deixem de pregar, não deixem de anunciar que é chegado o reino dos céus. Queridos, a nossa confiança deve estar naquele que conhece o fim desde o princípio, no Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Antes de estabelecer a sua promessa e o seu envio sobre nós, ele já conhecia toda a história e ele já proveu tudo aquilo que nós precisamos para sermos enviados em seu nome. E eu concluo o que nós estamos fazendo com a mensagem de domingo na segunda-feira, na terça-feira ou na quarta. Quando as luzes do templo se apagam, quando o louvor se encerra, quando as portas do templo são fechadas e a demanda da agenda começa a entorpecer a nossa mente de novo por causa das metas que nós precisamos atingir, por causa das tarefas que nós precisamos cumprir, e as iluminações do sermão do domingo e da noite anterior começam a perder espaço na nossa mente e no nosso coração. Quando não perde, exatamente quando o culto acaba, pelo lixo informativo que nós recebemos através das redes sociais, dividindo o sagrado com o entretenimento, às vezes no próprio ambiente de culto, transmitindo para Deus diretamente que aquilo que nós estamos fazendo é mais importante do que estarmos na sua presença, desfrutando desse tempo de comunhão, porque quando nós deixamos outras coisas seculares roubar o tempo do culto, nós estamos dizendo que essas coisas são mais importantes do que aquilo que nós estamos fazendo aqui, enquanto nós estamos adorando. O que nós estamos fazendo com a mensagem da segunda-feira, talvez com a mensagem de domingo, porque na segunda-feira talvez nós estamos esperando sermos enviados às crianças famintas da África, talvez nós estamos esperando sermos enviados aos povos não alcançados na Arábia, na China ou onde quer que seja, talvez estamos esperando um convite ensurdecedor da voz de Deus, como o som de muitas águas ressoando nossa mente e coração, nos enviando para os povos ribeirinhos, mas nós estamos sendo enviados todos os dias no nosso trabalho, nós estamos sendo enviados todos os dias no seio da nossa parentela, nós estamos sendo enviados todos os dias na nossa rua, no nosso bairro, aonde nós moramos, aonde nós habitamos, aonde nós estudamos, somos enviados de Jesus. E o que nós estamos fazendo como enviados dele? Precisamos ser a Igreja de Cristo servindo o Evangelho relevante, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se nós não compreendermos e tivermos consciência do que é amar a Deus, nós nunca teremos consciência do que é a necessidade de fazermos discípulos.
é estarmos em comunhão, vivermos em comunidade e então servir a nossa comunidade. Nós somos enviados todos os dias como cordeiro no meio dos lobos. Talvez você esteja atravessando um tempo de dificuldade no seu trabalho. Talvez você seja perseguido por uma coisa que você nem sabe o que é. Talvez os seus parentes rejeitem ouvir a palavra através da sua boca, porque eles te conhecem. E como dizem os filósofos, quanto mais nós nos aproximamos de alguém, menor se torna a nossa admiração por essa pessoa. Então, por eles saberem quem você é, rejeitam a mensagem que você prega. Mas nós estamos sendo enviados como cordeiro no meio dos lobos todos os dias. E precisamos ser remanescentes dessa mensagem. Você pode ficar de pé para nós orarmos nessa noite? Senhor, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome pela exposição da tua palavra. Pelo Senhor ter nos permitido estar aqui para prestarmos um culto racional ao Senhor. Estarmos em comunhão com os nossos irmãos, louvarmos a Ti, ofertarmos no teu altar, recebermos a direção da porção da tua palavra. Não porque sou eu o ministro, mas porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra muito além das juntas e das medulas, mas que seja capaz de discernir as intenções da mente e dos corações. E que antes ela surta o efeito para o qual foi enviada. Que nos traga despertamento e consciência daquilo que nós precisamos ser em Ti. Que aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós como os teus discípulos é mais importante do que aquilo que nós temos programado, desejado e planejado para nós mesmos. E que no meio dessa jornada, ainda que seja uma jornada desconhecida, sem saber para onde, quando, por quanto tempo e a quem, o Senhor está cuidando de nós, assim como está cuidando dos outros. Enquanto nós somos discípulos, estamos sendo enviados para fazer discípulos no Teu nome, e não há privilégio maior de ser tão pecador, mas mesmo assim ser escolhido por Ti e ser participante do Teu maior propósito para a humanidade. Sermos agentes de salvação para aqueles que ainda precisam ser encontrados pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu infinito amor. Suscita em nós o compromisso de verdadeiros discípulos que são enviados em Teu nome e multiplicam fazendo outros discípulos que com as suas vidas irão glorificar o Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.